Bora lá, galera, o STJD adiou o julgamento, né, do Sport, né, que seria nessa última terça-feira, né, nessa última quarta-feira seria o julgamento do Sport, foi adiado e tudo que se fala é que o Vasco irá ganhar os pontos do Sport, coisa que não existe, galera, não existe. O Ceará aconteceu uma coisa muito semelhante, o Ceará não perdeu pontos, perdeu apenas mando de campo. Se o Vasco, galera, ouve aqui, se o Vasco ganhar esses pontos e subir no tapetão, vai ser a maior vergonha do Vasco, cara. O Vasco vai ser odiado por todos os times, porque ninguém gosta disso, cara. Acabou esse negócio de tapetão, não existe mais. Pra mim isso daí vai se chamar tapetão. Porque o Vasco ganhar esses pontos não vai ser jogando. O Vasco tem que ganhar jogando bola, cara. Pô, é uma vergonha o time subir. Se eu fosse vascaíno, eu teria vergonha do meu time subir ganhando ponto roubado, cara. Ponto que você não conquistou, entendeu? O Sport errou, o Sport tem que ser punido, é multa, é perda de ponto. Não existe transferir ponto de um time pro outro. Somente se o time do Sport não jogar. Se o time do Sport não quer jogar, aí sim um ponto teria que ir pro Vasco. Mas não foi o caso. Não foi o caso, foi uma confusão generalizada da torcida que invadiu o campo. Então o Sport tem que perder o ponto, realmente o Sport tem que perder os pontos e mando de campo. Tem que perder também os mandos de campo. Mas tirar o ponto e dar pro Vasco, pô, não tem lógica. Porque eles estão transferindo isso daí, já era pra ter sido julgado logo em seguida. Aconteceu, vamos supor, aconteceu num dia, já aconteceu no domingo, na segunda já tinha que ser julgado. Porque aí o que vai acontecer? Vão querer julgar depois do jogo, dependendo do resultado do jogo do Vasco. Olha só, dependendo do resultado do jogo do Vasco, se o Vasco não ganhar, o Vasco perder, eles vão lá e vão querer tirar o ponto e dar pro Vasco, aí vai prejudicar quem? O Ituano, entendeu? E o Vasco que isso daí pode ser beneficiado, e vai ser feio demais se subir no tapetão, vai ser feio e vergonhoso, galera. Bora acompanhar aqui o programa F360 falando tudo sobre o Vasco e sobre também um possível tapetão, tudo indica, né? O próprio pessoas de dentro do STJD falou que o Vasco tem 80% de chance de ganhar os pontos do Sport, então bora acompanhar tudo sobre isso aí, lembrando o link vai estar na descrição, Crédito Total ESPN do Grupo Disney, bora lá acompanhar o vídeo aqui. Por até 6 jogos. Mas não houve tempo para analisar isso? Pois é. Quando que foi realizado esse jogo, gente? Veio essas denúncias... Mas no aspecto da perda dos pontos, isso não tem nada a ver. Então. O Rafa isso tem a ver com perda de pontos? Não tem nada a ver. O Rafa falou da jurisprudência. O jogo foi dia 16 de outubro, gente. Deu tempo, né? A jurisprudência sempre diz respeito, claro, a casos anteriores. Mas eu fico pensando que este caso do Vasco, caso o Vasco ganhe os pontos, pode criar uma jurisprudência para Cuiabá e Ceará. Porque Cuiabá e Ceará, no mesmo dia, em condições muito parecidas, com o mesmo placar... Estão brigando contra o rebaixamento. Então, se o Vasco ganhar esses pontos... Verdade. Me parece que o Cuiabá, que briga, inclusive até diretamente com o Ceará... briga direta, 3 pontos de diferença. Vai mexer na A também. Porque aí não tem jurisprudência para trás, mas esse pode ser uma jurisprudência para o caso do Cuiabá. E esse tipo de jurisprudência, um dia ela volta, né? Um dia ela pode estar contra o clube que ganhou. E aí ele vai ser a favor daquela decisão. Eu vejo assim, o esporte, o problema é a questão do esporte. Pelas imagens que a gente vê ali, era questão até se estivesse na lei para rebaixar para a Série C. Pelo que a torcida fez. Eu sei que o clube não tem culpa, o clube não tem a responsabilidade, mas o seu torcedor merece uma punição, que é agora reverter os pontos, prejudica o Ituano, que não tem nada a ver com essa história. Por exemplo, não, sim, o Bahia está envolvido nisso também. Bahia também, são exato. partes interessadas nesse processo. Então, uma coisa é punir o esporte separadamente no aspecto ali da questão. Agora, tu reverte os pontos para o Vasco, ele é beneficiado, mas prejudica outros que estão envolvidos no campeonato e não tem nada a ver com esse jogo. O interesse do esporte era adiar. Inclusive, está aqui, ó. O esporte já havia solicitado o adiamento. A decisão do adiamento foi comemorada pelo vice-presidente jurídico, Rodrigo Guedes. Reforçou que não acredita na perda do ponto. O julgamento não é o clube que tem que decidir. Olha lá, julgamento acontecendo na quinta, palavras aqui, ó, palavras do vice-presidente jurídico Rodrigo Guedes, palavra dele, tá? Palavras dele, do esporte. O julgamento acontecendo nessa quinta iria interferir diretamente na última rodada do campeonato. E se for depois, não vai interferir. Pois é, exatamente. Exatamente. Ele disse que quem foi prejudicado foi o esporte, que estava com um jogador a mais e queria jogar. O empate naquela ocasião beneficiou o Vasco. Mas o responsável pela segurança do jogo, quem é?
Quem é? O árbitro. É que foi o Gabriel Portão. Também, não. O Quem é o mandante do responsável campo. por Mandante. não permitir É o esporte, que é o haja mandante. Ah, É o o esporte, esporte. É o perdão, mandante. o esporte, é o mandante. É o mandante. É o mandante. Como que o prejudicado foi o esporte? Mas quem que é o responsável? Aliás, sabe que fim levou aquele sujeito que abriu o portão, não? Aquela invasão, ela é curiosa, né? Do jeito que foi por ali, o Facilidade pra portãozinho. entrar em campo. Uma facilidade tão grande que a gente tem todo o direito, a gente não pode afirmar, isso é um absurdo, não temos provas nem nada, jamais, jamais. Mas é uma facilidade tão grande que parece, né, que... E ali, ok, A deixou, gente não pode fez dizer que é vista grossa dolosa, e né? tal. A intenção de deixar invadir, mas ela é culposa. A responsabilidade exatamente. total do clube Exatamente. nesse aspecto aí de deixar Exatamente. entrar. Isso é um Como é absurdo que entra dizer por ali, gente? O esporte que foi prejudicado porque tinha mais minutos, o Vasco podia fazer um gol também. Os minutos que sobraram. O Rafa levantou a questão da jurisprudência, eu não sei até onde vai a jurisprudência, mas reversão de pontos, isso está me lembrando um caso do Brasileiro de 91, se classificavam os 4 primeiros para as semifinais. O São Paulo, que acabou campeão, o Atlético Mineiro, o Bragantino e o Fluminense. Essa última vaga estava entre Fluminense e Corinthians, que pelo andar normal do campeonato, seria o Corinthians esse 4º classificado. Mas tinha um jogo pendente de julgamento, que era um Fluminense e Botafogo nas Laranjeiras. E houve uma invasão de campo. E, apesar de ser o campo do Fluminense, esses pontos foram para o Fluminense, em 91. Dizem, isso precisa ser melhor verificado, mas eu acho Então que... é aí que o esporte está... Pelas imagens, chegou-se à conclusão de que eram torcedores Por do isso que eu Botafogo. falei que era no Brasileiro de pontos corridos, Celso. Então, mas aí a Deixei muito claro. Mas do Que ponto de era, vista jurídico, Porque a gente... você não sim, pode sim. retroagir Do ao ponto de vista campeonato pode ser. estadual. Pode. Né? Que a lei O CBJD, ele mudou depois ao longo dos anos, não é mais o mesmo de 91. Mas tem esse caso sim. Todavia, depois que acabou o Clube dos 13, né, depois que não tem mais aquela entidade que representa as grandes marcas do futebol brasileiro, ou agita as grandes marcas, algumas coisas foram reajustadas. E é aquela história de você ficar cultivando o retrovisor e não olhando para o para-brisa. Mas tem esse caso, que é um caso isolado. Todavia, no Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes, isso nunca aconteceu. Tá. De qualquer forma, se o Vasco não vencer o Ituano e depois o Vasco ganhar na justiça os 3 pontos, olha, Fica aquele cheirinho de virada de mesa, de tapetão, De novo. aquela coisa. a gente não pode afirmar, Posso trazer mais um elemento? mas é mancha, né? Mancha. Não tem jeito. Vergonha. Vai ficar, Tinha que ter vai ficar decidido sempre antes. aquele asterisco. Vai ficar sempre aquele asterisco. Gente, não pode, nenhuma decisão jurídica ou judicial, nenhuma decisão desse tipo, ela pode ficar para depois do campeonato. Não pode. O time que perde tem que resolver antes do jogo, antes da rodada seguinte. A justiça tem que ser célere nesses casos. Sempre deveria ser no geral, mas vamos colocar a questão do futebol. Porque tudo abre precedente, tudo abre um achismo, tudo parece ser alguma outra coisa, é teoria de conspiração, dá margem para uma série de interpretações. Muitas. Então, assim, isso não poderia ter acontecido de jeito nenhum. Já deveria ter sido resolvido, tirou o ponto daqui, tirou o ponto de lá, vai recorrer, não vai recorrer, e ponto final. Seria até melhor para a Ponto paz final. do espírito do próprio Vasco. Exatamente, Mal exatamente. comparando, William, isso é a mesma coisa que um gol que fica na dúvida anulado e aí o VAR não funciona. Aí 2 dias depois liga o VAR lá, olha o árbitro e anula o gol depois do jogo já ter sido realizado. É uma coisa meio por aí. maluca, né? É, É que no exatamente. Brasil abriu a porteira, né? A gente já viu tanta coisa, Exatamente. tanto asterisco. Então, mas é por isso, porque aí que tá. Os exemplos são tão negativos ao longo de tantos anos de Campeonato Brasileiro, tantas décadas de Campeonato Brasileiro, são exemplos tão negativos quando se entra na esfera judicial, que você já começa a suspeitar de um monte de coisa. É natural. Infelizmente... A gente tem jurisprudência como torcedor. Pois é. A gente tem. Cada um mas tem a vocês sua. não estão acreditando na justiça, nas pessoas envolvidas, são pessoas sérias e tal. Desculpa, mas o retrospecto não nos leva a crer, né, que realmente vai ser tudo muito claro, muito transparente e tal. Infelizmente, ele não está dizendo que as pessoas não são sérias e tal, mas é o retrospecto. Tudo é retrospecto. Você pega uma pessoa que é decente, que é correta, coerente e tal, não sei o quê, você sabe qualquer coisa que envolva aquela pessoa pelo retrospecto, vou confiar.
Agora, você pega um retrospecto de uma pessoa que, né, dá seus tropicões ali, vai ali, tá, dá um jeitinho, pá. Você olha, quando tem alguma decisão com relação a essa pessoa, você olha para ela, pode ser até que ela esteja certa agora, mas o retrospecto não me faz acreditar nisso. É assim que funciona na vida. Isso se chama credibilidade. É uma coisa que o negócio futebol não pode rifar desse jeito. Isso é negócio, é rasgar dinheiro. Cada vez que você faz isso, né, o negócio futebol não pode não ter credibilidade. Bom, uma decisão modificada no tapetão é sempre deprimente. Na minha opinião, que a gente gosta é de futebol. Só para completar sobre futebol, eu comentei agora há pouco sobre a preocupação do Vasco com o mau futebol apresentado pelo Vasco em boa parte do campeonato e nessa última fase, nos últimos jogos. Vocês sabem que tem um time que em 18 jogos do segundo turno ganhou 11. Empatou 4, perdeu 3. A melhor campanha do segundo turno, com 37 pontos. 4 pontos a mais que o Cruzeiro campeão. Quem é esse time? É o Ituano. É o Ituano. É ele. O que a gente ia fazer agora? uma arrancada interessante. O Sai do Muro. Tem Sai do Muro. Roda aí. Por que o Prates é o cara ali da vinheta? Porque ele espero acabar. Ele deu origem ao quadro, porque ele é o próprio muro. Ele é mureteiro? Né? Não, nem um pouco. O quadro ia chamar Sai do Muro Prates. Isso. Ah, é? Mas aí já tem a fotinho adaptou. dele, né? Aí a gente Teve colocou a isso? fotinho, ficou Sai mais do legal. Muro. Ficou mais legal. Quem? Prates. Ai. Eu vou deixar o Rafael Marques por último. Por questões óbvias. Para não influenciar ninguém. Exatamente. Ele influenciou todo mundo aqui durante o programa, agora ele vai ficar por último. Mas a pergunta é no campo ou no tapetão? Não, no campo. No campo. E embora o regulamento da Série B permita um empate, vai ter empate ou... É Novelli Júnior ou é tribunal, o STJD? Novelli Júnior, Novelli campo e bola, domingo, 18h30. Finalizando, se Deus quiser, não tiver nenhum problema, às 20h30. Um pouquinho antes disso. Vasco e Ituano. O regulamento da Série B do futebol brasileiro permite o empate. No caso do Sai do Muro, não tem empate. Caco. De forma dramática, o Ituano sai na frente, Nenê faz o gol, o Vasco, aos 38 do segundo tempo, empata e garante a sua classificação para a Série B. 1-1 placar, empate. Acabei de falar que não tem empate, né? Não, mas eu vou dar um empate. Não, você não... Não, ele está classificando o Vasco. Está classificando o Vasco, mas tem que ter placar. Então é de virada o gol do Nenê, 2-1. Ah, pronto. Tá aí o Caco. Deu uma prateada, né? Eu pensei que poderia o empate. Desculpa, eu entendi errado, William. Deu uma prateada. Você deu uma ensaboada aí, tentou. Mas não sai do muro, não tem Tentei essa. enrolar. Não, mas Muito é bem. 2-1 Vasco. Vitória de do virada, Vasco de virada. Dramático. Dramático. Muito bem. Prof. Puxa, eu acho exatamente isso, que o Vasco vai se classificar por um empate. Eu também acho, mas não como pode. não tem Não empate, pode um Eu também empate. acho, como mas não pode tem empatar, empate, pô. bota Mas a aí. classificação, classificar o Vasco não é muro. Então, exato. mas o placar aqui não pode ter muro. Não pode ter muro. Vai Tá lá. bom, 1-0 pro Vasco. 1-0 pro Vasco. No finzinho. Vasco classificado. Quando já nem precisaria do gol. Porque se ficar 0-0 até o fim, aí no contra-ataque, o Vasco resolve a parada. Abel. Eu confesso que o meu palpite é 2-2. 2-2 é um palpite, muitos empate. gols, muita emoção. Viu? Olha aí, ó. Não, o meu Vasco- palpite é 1-1, mas não posso. Tem que ser vitória de um dos lados. Com o Vasco saindo na frente, mas é obrigatório colocar vitória de alguém? Eu acho que o Vasco tem muita dificuldade para ganhar jogo fora de casa. Ganhou um, se eu não me engano. Foi um só que ganhou? Do Operário. de virada. Operário. E que jogo, Eu hein? acho que se alguém ganhar, vai ser o Ituano. 2-1 Ituano. Ituano. Ai. Eu acho que vai ser 1-0 pro Vasco. Já O que gol vai agora ser no que comecinho do o jogo e professor vai cantou o segurar, hino? vai ser um sofrimento até o final. O professor cantou o hino? Zicou, hein, professor? Será que eu mudo o meu palpite? O palpite mais esperado desse Sai do Muro. Ele, o nosso The Crown. Diretamente da realeza para Ainda os bem que estúdios do Futebol ainda bem que esse cenário 360. aqui tem vida curta. E aí, Atenção. Rafael primeiro. Atenção, o homem que tem as joias da coroa. Marquês Rafael. Marquês Rafael. Fale para os seus súditos, por favor, o que vai acontecer. Não pode empate. Aí não dá. Então, a gente precisa analisar essa prévia do jogo de maneira cética e como ela, penso eu, pede.
Desculpa, eu não consigo considerar. Já há algum tempo eu resolvi adotar essa característica, esse modelo para todo sempre, já há alguns anos. Eu não considero camisa, não considero tamanho de torcida, não considero mística, não considero nada disso para poder analisar perspectiva de rendimento de time grande em Série B. Tem que chegar lá e jogar bola, vencer os jogos, ser melhor que os adversários, né? Se impor. É aí que você reforça a sua grandeza. Bom, por tudo que o Vasco não vem jogando e por tudo que o Ituano vem jogando, 1-0 Ituano. Eita, nós. Não tem 2 vitórias do Vasco e 2 do Ituano, é isso? Então você vai dizer... Não, já falei. Qual que é o Viu? seu? Falei. O Vasco faz 1-0 no comecinho do jogo e aí vai ser aquele sofrimento até o final, vai segurar esse 1-0 e vai se classificar. Divide Muita a tela aí cara com de eles. empate esse jogo. Divide aí com totalmente. Tá com cara de 2-2 esse jogo. Totalmente. Esse jogo aí é empate. Gol do Vasco aos 49 do segundo tempo. Esse jogo é empate. Pessoal, mas tem que sair do muro aqui. O pessoal fala que time grande não cai. Eu acho o seguinte, dentro do raciocínio do Rafa, time grande é o que volta. Volta bem. Então, É isso aí, pra mim o Vasco tem obrigação de ganhar esse jogo, tem condições sim de vencer, sendo que por outro lado você tem um time aí que é o Ituano que só perdeu pra um time que tá dentro do G4. Então não vai ser fácil vencer esse time do Ituano no estádio Novelli Júnior. A torcida promete lotar o estádio e apoiar o time. E eu não sei como que o Vasco vai suportar nesse jogo, não sei se o Vasco tá com a pressão, pô, temos que vencer, porque é ruim, realmente é ruim você jogar assim, pelo empate pelo menos, né, porque é ruim, o Vasco não adianta o Vasco querer entrar e jogar pelo empate, porque se ficar pensando no empate, vai perder, então tem que jogar a bola primeiro, tentar fazer um resultado, fazer o gol, aí sim você segura, porque esse jogo do Vasco domingo não é pra jogar bonito, é pra vencer. Só isso, só precisa subir, vencer e subir, entendeu? Não precisa o Vasco subir no tapetão, cara. Tem torcedor, cara, eu vejo torcedores na rede social falando, vamos ganhar o ponto do esporte, não importa. Cara, eu teria vergonha de estar falando isso, de querer vencer, de querer subir com o ponto de outro time no tapetão, que pra mim isso se chama tapetão, entendeu? Seria vergonhoso, manchando a história do futebol. Pra mim o Vasco tem que vencer na bola. O Vasco vacilou a Série B todinha, o Vasco tava bem pra subir. Depois que saiu aquele técnico lá que saiu, que entrou o Mauricinho, acabou, cara, acabou. Acabou o Zé Ricardo quando saiu, o Zé Ricardo era o que tava dando jeito no time. O Zé Ricardo saiu, acabou, o time foi ladeira abaixo, só descendo e acabou. Aí veio o Jorginho também que pra jogar a última cal aí em cima. Entendeu? O Jorginho foi pra jogar a última pá de cal. Entendeu? E o Vasco ano que vem, se quiser pensar em algo, se o Vasco subir, quiser pensar em algo melhor, tem que trocar o técnico. Já tem que começar pelo comando técnico. Jorginho é fraco. Técnico fraco. Pra mim não representa. Pra mim só conheço como auxiliar do Dunga e mais nada, porque o Jorginho até hoje não fez um trabalho bom. Nenhum time que ele passou, ele conseguiu fazer algo diferente, não conseguiu. Pegou o Vasco, eu entendo que o time do Vasco é limitado, mas ele não conseguiu fazer o time do Vasco ser um pouco mais competitivo. Muitos erros que o time do Vasco comete em vários jogos, então pra mim, na minha opinião, o Vasco sobe. Sobe na bola, no tapetão não vai subir, na bola. E se subir no tapetão vai ser uma vergonha. Vai subir e vai descer de novo, porque os times vão fazer de tudo pro Vasco cair. Então o Vasco tem que pensar em jogar bola, que é o principal, que o Vasco sabe fazer. Bola, e a camisa tem que pesar nesse último jogo. Os jogadores têm que entrar pensando que tá jogando no Vasco. Vasco, o time que já ganhou 4 títulos brasileiros, Libertadores. Então é um jogo onde os jogadores também têm que pensar assim, não pode entrar como se fosse qualquer jogo, não é qualquer jogo. É um jogo muito importante, não é pra jogar bonito. Não é, porque teve aí 37 rodadas pra jogar bonito e não jogou. Não vai ser agora no último jogo que vai jogar bonito. É pra ganhar, somente isso. O Vasco só precisa ganhar pra poder voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e voltar à reconstrução. Porque o nome que tem que falar no Vasco agora é reconstrução. O Vasco tem que se reconstruir e se desfazer disso tudo. Esses jogadores, infelizmente, ajudou na Série B, alguns ajudou, mas agora é pensamento pra frente, porque esse time não consegue, nem no Campeonato Carioca, consegue chegar a uma final,
Não consegue. O Vasco vai passar sufoco até no Carioca se permanecer com esse time no próximo ano. Então o Vasco tem que se renovar, pensar para frente. O Vasco é time grande sendo tratado como time pequeno. Então é hora da mudança, é agora. O torcedor também tem que empurrar o time e a mudança também tem que vir de dentro da diretoria. Como agora é diretoria nova, eles têm que pensar, não sei se eles conhecem a dimensão do Vasco, né? Eu acredito que conheça, né? Porque os caras querer investir no Vasco, eles devem conhecer o tamanho do Vasco, então eles têm que tratar o Vasco do tamanho que o Vasco merece, tendo um time competitivo e sempre tentando brigar pela parte de cima da tabela de classificação de qualquer campeonato que dispute. Somente isso, galera. Esse foi o vídeo no nosso canal. Deixa nos comentários o que vocês acham aí desse tapetão, se o Vasco vai subir no tapetão. Não esquece, galera, deixa aquele like maroto para ajudar nosso canal a continuar sendo impulsionado. E se você não é inscrito, se inscreve também e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.